Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um encontro de Crisma, né? Meu nome é Amauri, catequista da Paróquia São José de Tremembé. Estamos com a turma de Crisma 3 do ano 2020. O encontro de hoje é o encontro número 26 da apostila, Vivendo os Sacramentos, Expresso a Minha Fé. Então, nós vamos utilizar o livro da Crisma, né? Crescer em Comunhão, Catequese Crismal, no capítulo 26. E o tema de hoje, né, do estudo de hoje, vem trazer assim para nós: Vivendo os sacramentos, expresso a minha fé. Nós, cristãos, temos consciência de que vivemos, existimos e nos movemos no amor de Deus. Por isso, com profunda gratidão, celebramos este amor nos sacramentos da Igreja. Então, veja bem, o primeiro ponto desse encontro de hoje. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus. Muitas pessoas têm religião. Muitas pessoas são cristãs. Nós somos cristãos católicos. E qual que é a diferença? Primeira diferença, né? Deus, o ser humano sempre buscou a Deus. Mas nós, católicos, nós temos essa graça de Deus veio até nós. Num determinado momento, Jesus se encarnou, né? Tá chegando aí mais alguns meses do Natal. Jesus se encarnou e nasceu no meio de nós, cresceu, filho adotivo de José, filho de Maria. E esse Deus que se fez carne habitou no meio de nós. Aí ele morreu na cruz e nos deu a salvação. Então, enquanto todas as religiões são o homem buscando Deus, o católico é Deus buscando o homem para nos trazer a salvação. E por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama demais, um amor incondicional. E aí, Jesus, antes de morrer na cruz e nos libertar do pecado e nos dar o lugar no céu, Ele instituiu a sua igreja. Ele chamou Pedro, que foi o primeiro papa, e mais 11 apóstolos, e instituiu a igreja. E Jesus deu poder a Pedro e aos apóstolos para continuar evangelizando e continuar a sua obra, que são os sacramentos e são a igreja. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele subiu aos céus e em Pentecostes ele deu o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus é Deus, ele veio à terra para nos salvar, nos salvou e deixou o Espírito Santo sobre a igreja para a igreja cuidar de nós. Então ser católico é acreditar em Jesus, que é o Deus vivo, que veio à terra para nos salvar e deixou o Espírito Santo sobre a sua igreja para cuidar de nós. Então, esses 12 apóstolos que Jesus deixou o Espírito Santo, eles foram transmitindo a igreja de geração em geração, até o momento que parou de ser perseguida, isso foi declarado a religião oficial de Roma, por isso Igreja Católica Apostólica Romana, né? Igreja, que é a igreja que Jesus instituiu, católica, porque ela é universal, ela é para todos, para os hebreus, para os gregos, para os gentios, para todos os da época, para todos até hoje, por isso o nome católico. Apostólica, porque ela veio dos 12 apóstolos e foi sendo transmitido de geração em geração, a sucessão apostólica. E romana, porque em Roma se tornou a sede da igreja, porque de Jesus, Jesus instituiu a igreja sobre os apóstolos, lembra que ele falou para Paulo, para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele derramou o Espírito Santo sobre essa igreja. Só que essa igreja era uma igreja perseguida pelos judeus, perseguida pelo Império Romano, e ela vivia escondida. Então, finalmente, 2 séculos depois da ressurreição de Cristo, Roma, o imperador Constantino, se converteu ao cristianismo e declarou a liberdade aos cristãos de poder expressar sua fé. E aí, por isso tem esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana. E é até bom, porque aí nós sabemos, através do nome, Igreja Cristão Católico. Por que eu sou cristão católico? Porque é essa linha direta dos apóstolos até nós. Houve outras linhas? Houve. Depois teve
os luteranos, o Martinho Lutero fez uma divisão e foi criando outras divisões, os mormons, os evangélicos, os protestantes, os anglicanos, são todas linhas que foram saindo da Igreja Católica e seguindo os outros rumos por questões de desavença. Mas quem que é a igreja que vem dessa linha? De Jesus até hoje, com a sucessão apostólica, sendo católica e tendo sua base em Roma, onde fica Pedro, que é o líder, que é o Papa, que é o líder dos bispos. É a Igreja Católica. Por isso que nós católicos seguimos essa tradição. Por isso que outras igrejas tiraram os sacramentos, tiraram a sucessão apostólica, porque eles foram modificando, foram saindo daquilo que Jesus deixou para os 12 apóstolos e a sucessão apostólica. E por isso que muitas vezes a igreja é questionada assim, nossa, mas a igreja não se atualiza, ela não muda. Por quê? Porque ela é a igreja que Cristo fundou. E ela não pode mudar o que Cristo nos ensinou. E para viver esses sacramentos, a gente é convidado hoje para ler a Bíblia, a passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, onde São Paulo está fazendo ali uma motivação aos colossenses. Se, portanto, ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, e a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos e a cobiça, que é uma idolatria. Então, nessa palavra, o que São Paulo está nos dizendo? Quando ele fala de morte, é a morte terrena. Jesus morreu por nós. Então, quando nós somos batizados, quando a gente fez aquele estudo sobre os sacramentos, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter a vida eterna. Então, para isso, nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. E o que isso significa? Seguir esses ensinamentos que Cristo deixou. Então, o que a gente quer trazer hoje com esse encontro? Vivendo os sacramentos, expresso a minha fé. Que a minha fé em Cristo, a minha fé em Deus, a minha salvação, não é simplesmente acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar em Deus e seguir o que Jesus nos deixou. Que o caminho para o céu, o caminho da salvação, não é simplesmente eu acreditar que Deus existe, que Deus é bom e faço tudo do jeito que eu quero. Eu preciso seguir os ensinamentos de Cristo, viver os sacramentos para alcançar a minha salvação. É como você, deixa eu dar um exemplo aqui, eu estou gordinho, eu vou no nutricionista e ele fala assim, olha, você precisa fazer esse tipo de alimentação e esse tipo de exercícios para emagrecer. Eu falo, nossa, legal, nutricionista, eu acredito em você, porque você é um profissional, passo a ter conhecimento do seu cardápio, dos exercícios, mas eu não vou fazer não, porque eu acho que pode ser diferente. Eu acho que em vez de comer alface, eu posso comer chocolate e vai ter o mesmo resultado. Eu acho que em vez de fazer caminhada, eu posso sentar no sofá assistir televisão, que vai dar na mesma. Eu acho que o seu ensinamento aí, hoje em dia, não é mais assim. E aí o que vai acontecer? Eu fui até o nutricionista, eu tomei conhecimento do que eu preciso fazer e não fiz. Por quê? Meu comodismo, ou minha arrogância, ou minha preguiça, Então eu não segui o que o nutricionista disse. E aí eu não emagreço. Aí a culpa é do nutricionista? Não, ele passou o que era certo para se fazer. E muitas vezes na fé nós fazemos assim. Jesus veio, morreu por nós, deixou a igreja, e aí como algumas vezes é um pouco difícil, porque é difícil hoje em dia você ser honesto, é difícil você ter valores, é difícil você toda semana ter o compromisso de ir à missa, é difícil você ter uma vida sacramental, você não cometer pecados, É difícil quando você comete o pecado, você ter coragem de se arrepender e ir até o padre confessar. Então é difícil seguir a igreja. Precisa de força, precisa de coragem.
E muita gente não quer fazer isso. E aí você coloca em risco a sua salvação, a sua felicidade, a sua vida plena. Então o que São Paulo vem dizer para nós? Para nós nos mortificarmos para as coisas do mundo e sermos corajosos, porque a nossa vida está em Cristo. Longe de Cristo temos a morte, mas em Cristo temos a vida e a salvação. Então, vivendo os sacramentos, expresso a minha fé. Então, a minha fé, ela não pode ser só um sentimento, um pensamento. Ah, eu acredito em Deus. Eu tenho que ter... O que é expressar? É mostrar, é falar, é fazer, é agir. Eu tenho que expressar essa fé. E como que eu expresso essa fé? Como que eu vivo essa fé? Através dos sacramentos. É a missa, é a iniciação cristã, né? Eu ser batizado, receber a primeira comunhão, a crisma. Aí depois disso eu ir todos os domingos à missa, eu me confessar quando eu fizer coisas erradas, eu fazer a caridade, eu participar de pastorais. Então, não basta uma fé imaginária, é uma fé que tem que ser vivida na prática, seguindo os sacramentos, que é o que Jesus deixou na igreja. Tá ok? Então eu encerro esse encontro de hoje, convidando você a viver mais os sacramentos da igreja, a participar mais, não ser só uma fé da mente, mas ser uma fé vivida no dia a dia. Tá ok? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.